Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Mais uma palavra que eu deixo aqui no livro de Jeremias 17, capítulo de número 5 ao 10. Glorificado seja Deus para todos sempre. Querido e eterno Pai, engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Nessa manhã eu venho te pedir sabedoria, eu venho te pedir permissão para entrar na tua presença, Senhor, e levar a tua palavra adiante, como disse o Senhor, ir por toda parte pregar o meu evangelho. E aqui estou fazendo a minha parte. Que o Senhor me use através da sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Pai amado, meu querido Deus, chega, meu Pai, aonde eu não posso chegar, chega nos hospitais, chega nos presídios, chega no lado dos idosos, chega naquelas pessoas que se encontram em situações de rua, meu Pai, nesse momento, nessa manhã. Chega curando, Pai, chega libertando aqueles que se encontram cativos, meu Pai. Querido e eterno Pai, eu venho na Tua presença, meu Pai, deixar essa palavra aos corações. Em nome de Jesus, que o Senhor possa me abençoar, que o Senhor possa me guiar através do Espírito Santo para que eu deixe essa palavra aos corações. Nesse momento, talvez eu não sei, Deus o sabe, talvez você se encontra necessitando de uma palavra, você se encontra angustiado, você se encontra perturbado, perturbada. Então essa palavra é para você que se encontra nesse momento necessitando de algo da parte do Senhor Jesus. É uma palavra linda, pura e eficaz. Essa palavra vem trazer força a você. Essa palavra vem trazer restauração para o seu coração, vem trazer restauração para a sua vida. Então, seja forte e corajoso, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das lutas, mesmo diante de todas as tempestades que tem assolado, que tem tentado derrubar o seu barco, mas não temas. Aquele que é poderoso, aquele que é misericórdia está no teu barco. Essa tempestade não vem para te derrubar, mas sim para te fortalecer. Então, nesse momento, você que se encontra aí depressivo, talvez você que se encontra angustiado, essa palavra é para você. Jesus tem algo para falar para o seu coração nessa manhã. Então, assista esse vídeo até o final e compartilhe ele com alguém para que essa palavra chegue aos ouvidos de alguém, talvez necessitado, eu não sei, Deus o sabe. Talvez alguém que nesse momento se encontra angustiado, se encontra depressivo, se encontra lutando pelas causas que não está se dando conta sozinho, mas o Senhor é contigo em todas as situações. Eu venho nessa manhã deixar a palavra lá no capítulo 17, no livro de Jeremias, o versículo do número 5 ao 10. Amém, meus amados? Amém, minha amada? Glorificado seja Deus para todo sempre. Eu já começo essa palavra falando do versículo 5 do capítulo 17 de Jeremias. Ela já vem falando de nós homens. Quando fala homem é no plural, é homens e mulheres, é o ser humano, é o ser humano na face da terra. Então, o que a palavra de Deus já começa nos dizendo é: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morrerá, orará nos lugares secos dos desertos, na terra salgada e imobitável. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Glorificado seja Deus por essa palavra, aonde o Senhor vem falando do homem, da raça humana na terra, né? Ele fala que maldito o homem que confia em outro homem. No versículo 7, ele já diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Glorificado seja Deus. Nós vemos o que essa palavra vem dizer, meus amados. Ela vem nos fortalecer diante do nosso Deus. Quando nós não temos sabedoria, quando nós não temos Deus, nós confiamos talvez em pessoas que não podem fazer nada por nós. Mas quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos um Consolador. Nós temos um Pai, um Criador, que envia o Filho. Então, nessa manhã, eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que o Espírito Santo de Deus se faça presente na sua vida. E que cada gesto seu, cada ação sua, seja conforme a vontade do nosso Criador, seja conforme a vontade do nosso Deus. Para que amanhã depois você não venha sofrer as consequências, porque a própria palavra diz... O Senhor diz que esquadrinha o coração. Então, se Ele esquadrinha o nosso coração, é porque Ele o conhece. Então, nesse momento, meus amados, se o seu coração está transbordando de amor, não se limite de plantar essa semente para que ela dê fruto. Agora, se o seu coração estiver cheio de raiva, de ódio, de rancor, não saia na porta da rua com o coração cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de angústia, cheio de perversidade. Feche a porta do seu quarto e ore e diga: Senhor, meu Pai, meu querido, meu amado Jesus, o Senhor conhece o meu coração. Então, se o Senhor conhece ele, esquadrinha ele, como diz a tua palavra, e repreende todo o mal, repreende tudo aquilo que nesse momento me afoga dentro de mim. Então, nesse momento, o que Deus vem dizer nessa palavra é que Ele esquadrinha o coração. Então, se você está com o coração cheio de mágoa, cheio de dor, cheio de rancor, feche a porta da sua casa, não saia na porta da rua, porque ele pode transbordar e ferir alguém, ferir pessoas. Você pode falar aquilo que as pessoas não gostariam de ouvir. Então, a palavra fala que eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então Jesus conhece as suas ações. Mas ele conhece as suas ações por quê? Porque o seu coração está cheio. E quando o seu coração está cheio, ele vai transbordar de alguma forma. Se ele está cheio de amor, ele vai transbordar amor. Mas se ele estiver cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa, ele vai transbordar tudo isso. Então, se você se encontra, meu amado, minha amada, nesse momento, dessa forma, não saia na porta da rua. Feche a porta da sua casa e fique só dentro de casa. Para que você não venha ferir pessoas, para que amanhã você não seja ferido. Não plante a semente do mal para que amanhã você não colha. Agora, quando o seu coração estiver transbordando de amor, abra as portas da sua casa e transborde e deixe ele transbordar. Fale do amor de Deus para com a sua vida. Fale da restauração que Deus fez na sua vida. Não saia para a rua, não saia de sua casa com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Para que você não plante a semente do mal.
para que amanhã depois ela venha dar frutos e você possa colher desses frutos. Então nessa manhã eu venho te dizer, meu amado, que Daniel era um homem temente a Deus, orava a Deus 3 vezes ao dia. E os servos do rei, os mandados do rei, viram que Daniel servia ao seu Deus, servia ao Deus vivo. Então eles, com raiva, por ver Daniel orando a Deus, eles fizeram com que o rei assinasse um decreto que não servisse a outros deuses, que não fizesse oração a outros deuses, a não ser o Deus deles, os deuses deles. Então Daniel servia ao Deus vivo, servia ao Deus poderoso, ao Deus misericordioso. E naquele momento aquelas pessoas se juntaram para fazer o mal por Daniel orar. Todo aquele que está fazendo a obra de Deus, todo aquele que está fazendo algo para Deus, ele é perseguido. Então naquele momento Daniel foi perseguido por orar 3 vezes ao dia a Deus, ao Deus vivo. Então fizeram com que o rei assinasse um decreto para que ele não servisse ao Deus vivo e servisse aos deuses do rei. Então Daniel continuou a orar, continuou fazendo as suas ações de graça para Deus, pois Daniel sabia, conhecia o Deus a qual servia. Então eles assinaram, o rei assinou o decreto para que ninguém servisse a outro Deus a não ser os deuses deles. Mas Daniel continuou a orar. Então eles com raiva falaram com o rei que Daniel continuava a orar, servindo ao Deus dele, e não adorava ao Deus deles. Mas Daniel continuou firme. Então Daniel foi levado e lançado na cova dos leões. Ao ser lançado na cova dos leões, os leões não o mexeram com Daniel, pois Deus era com ele naquele momento, porque ele não estava fazendo nada de errado. Se você nesse momento se encontra angustiado, feche a porta do seu quarto e ore, para que Deus venha ver, venha ouvir, para que Deus venha se agradar desse sacrifício que você faz para Ele. Então Daniel, ao ser lançado na cova dos leões, os leões não o comeram, não o devoraram a Daniel, porque Deus enviou o anjo para estar com ele ali. Então, meu amado, se a sua tempestade é grande, mas você tem Deus no seu coração, tem Deus na sua vida, aceitou a Deus como Senhor e Salvador de sua vida, aceitou o Filho de Deus, o anjo do Senhor estará contigo, por amor de ti, por amor da tua casa e da tua família. Queridos, amados, então o rei não conseguiu dormir agoniado, pensando que os leões tinham comido a Daniel, tinha engolido Daniel vivo, tinha estraçalhado a Daniel. Mas Daniel não sofreu dano algum, porque Daniel estava fazendo a coisa certa, ele estava orando a Deus, ele estava falando para Deus aquilo que ele pensava, aquilo que ele sentia. Então o rei, desinquieto, antes de amanhecer o dia, já foi perguntando a Daniel se ele estava vivo, se o Deus dele tinha livrado ele da cova dos leões, pois ele tinha jogado Daniel por causa que ele tinha assinado o decreto, porque ele gostava de Daniel, o rei gostava de Daniel. Então Daniel respondeu que o Deus a quem ele serviu, o Deus verdadeiro, tinha livrado ele da boca dos leões. Então tiraram Daniel para fora e o rei pegou aqueles que levantaram falso, que tentaram destruir a Daniel, jogaram na cova dos leões. Antes que eles caíssem embaixo, os leões já o devoravam, pois estava faminto. A janta deles era Daniel, por armação daquele servo do rei. Então eles estavam sem comer, por quê? Porque Deus enviou o seu anjo para proteger a Daniel. Então todos aqueles foram devorados antes de chegar embaixo. Por quê? Porque eles colheram segundo as suas obras. Então se você quer colher algo maravilhoso, se você quer colher algo bom, plante algo bom.
Meu amado, nessa manhã eu quero te dizer, quando vem a chuva, você não prepara o seu pedaço de terra para plantar o seu feijão, o seu milho, para plantar o seu arroz, para plantar algo para você colher? Então, quando você planta, você não seleciona aquela semente? Aquela semente boa para que dê bons frutos? Então, nessa manhã eu venho te dizer, lá no versículo 10 do capítulo 17 de Jeremias: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, a palavra de Deus fala que se você plantar, ele esquadrinha o coração, é porque ele sabe, né? Então, se ele esquadrinha o seu coração, você, nessa manhã, você já deve estar entendendo o que Deus quer falar para você, né? Que você receberá aquilo que você plantou. Então, se você plantar uma vinha boa, se você plantar um terreno com semente boa, se você preparar o terreno e plantar semente boa, com certeza vai colher semente boa e agradável ao seu consumo. Nessa manhã eu quero te dizer, meus amados, que aqueles homens, a partir daquele dia, passaram a servir ao Deus de Daniel, ao Deus que Daniel servia. Por quê? Porque Daniel era reto, era correto para com o Senhor. Então, nessa manhã eu quero te dizer, plante semente boa para que você venha colher bons frutos. Nós vemos grandes homens de Deus passaram por provações, passaram por situações difíceis. Então eu quero te dizer nessa manhã, meus amados, minha amada, se você é o escolhido de Deus, não se perturbe por as tempestades, pois o inimigo conhece a você melhor do que você. O inimigo vê o futuro, o inimigo vê aonde você vai chegar. O inimigo vê onde você quer chegar. Então ele coloca tempestade na tua vida para que tu não alcance os teus objetivos. Para que você não realize os seus sonhos. Por isso a revolta do inimigo e por isso tanta tempestade na sua vida. Por isso tanta desobediência do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Por isso aquela tempestade dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Por isso aquela tempestade no seu trabalho, aquela inveja, aquela fofoca, aquela coisa que não é do teu agrado. É porque o inimigo quer destruir o caminho aonde tu vai sentar no trono. Ele coloca espinho para que tu não chegue aonde tu quer chegar. Então nessa manhã eu venho te dizer, lá no versículo 7 do capítulo 17 de Jeremias diz: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Glorificado seja Deus por essa palavra, meu amado. E se essa palavra tocou o seu coração, plante ela no coração de alguém nessa manhã. Plante ela no coração de alguém, para que alguém colha um pequeno fruto dessa palavra. Se essa palavra tocou em seu coração, plante ela no coração de alguém também, para que você seja instrumento de Deus. Como eu estou sendo para você nesse momento instrumento de Deus, levando essa palavra, seja você também instrumento de Deus. E se você não gostou dessa palavra, se você não gostou da forma em que ela foi narrada, que Deus lhe use e você seja instrumento de Deus e continue essa palavra, continue narrando também como eu estou fazendo. Mesmo sem sabedoria, estou aqui narrando essa palavra, deixando ela ao seu coração.
Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja na sua casa e na sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Plante essa semente no coração de alguém para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?